Povo abençoado de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o jejum. Estamos seguindo aqui uma série de ministrações sobre o jejum. Falar de jejum neste século XXI é um desafio em tanto, como eu já tenho mencionado aqui em outros vídeos passados, pois o jejum deve fazer parte do nosso cotidiano, da nossa vida espiritual. Se você fizer isso no jejum, você está errado. Esse é a temática que nós vamos estar trabalhando nesse vídeo. Se você fizer isso no jejum, você está errado. Ou seja, é bem verdade que termos boas intenções em relação ao jejum não quer dizer que estejamos alinhados com a vontade soberana de Deus. Repetindo, ter boas intenções do que diz respeito ao jejum não quer dizer que estejamos alinhados com a direção ou a vontade de Deus. Tem pessoas que têm boas intenções quando elas estão jejuando, mas muitas das vezes essas pessoas não estão alinhadas com a vontade soberana de Deus. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Em primeiro lugar, existem pessoas que fazem jejuns sem oração, ou seja, jejuar sem oração. O jejum sem buscar a Deus é apenas passar fome. Repetindo, tem pessoas que fazem jejuns com boas intenções, mas se elas não estiverem orando, elas não vão estar de acordo com a vontade de Deus para a vida delas, ou seja, elas não estarão alinhadas dentro desse propósito, ou seja, não tem como nós jejuarmos sem a oração. Eu já mencionei aqui em outros vídeos que o jejum está associado ao quebrantamento, ao arrependimento de pecados e à oração. É bem verdade que se a pessoa passa um período de tempo, segundo elas dizem que estão jejuando, e elas não tiram momentos para falarem com Deus no que diz respeito à oração, Deus não pode receber esse tipo de jejum. Existem pessoas que fazem jejuns sem oração? Sim, claro que sim, mas Deus não pode receber esse tipo de jejum. Então, geralmente tem muitas pessoas passando fome, dizendo que estão jejuando diante de Deus. Segundo, tem pessoas que fazem jejuns por vaidade. O que é isso? Fazer por vaidade. Muitas pessoas fazem jejuns com a intenção de receber elogios e aplausos da multidão. Existem pessoas assim? Existem pessoas que fazem jejuns na intenção de receberem a aprovação humana, ou seja, elas se acham muitas das vezes mais espirituais do que pessoas que estão à sua volta. Eu já conheci pessoas assim, com certeza você também já conheceu pessoas que fazem jejuns por vaidade, a fim de receberem elogios, aplausos, reconhecimento de pessoas que estão em volta delas, e isso não é agradável aos olhos de Deus. Deus não aceita esse tipo de jejum. Eu vou jejuar por vaidade, eu vou jejuar porque eu quero receber reconhecimento das pessoas que estão à minha volta. Infelizmente tem pessoas assim, igual na época dos fariseus, que jejuavam a fim de parecer para os homens que estavam jejuando, ok? E terceiro, usar para manipular a Deus. O jejum não é uma moeda de troca para forçar Deus nos responder. Isso aqui também é um assunto delicado que nós estamos tratando, porque tem pessoas que fazem jejuns com intenção de receberem alguma coisa da parte de Deus. O jejum sempre foi estabelecido pela palavra no que diz respeito a tirar momentos a sós com Deus, buscar a face de Deus, se quebrantar diante de Deus, se fortalecer espiritualmente diante de Deus, se fortificar diante de Deus. O jejum nunca foi feito com intenção de nós recebermos alguma coisa da parte de Deus, ou seja, forçar Deus a me dar algo
porque eu estou jejuando. Olha, Deus, eu estou buscando, olha, Deus, eu estou orando, olha, Deus, eu estou fazendo a tua vontade, mas o Senhor tem por obrigação de me abençoar financeiramente, materialmente falando, espiritualmente falando, e o reino dos céus não trabalha dessa forma, o céu não trabalha desse jeito, a Escritura Sagrada não nos dá respaldo para fazermos esse tipo de jejum. Ou seja, eu vou jejuar porque Deus tem por obrigação de me abençoar e me dar, certo, aquilo que eu estou pedindo para Ele. Tem pessoas que querem fazer troca de favores com Deus. Olha, Deus, eu vou fazer esse jejum, estou fazendo esse propósito, mas o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que me abençoar. Então, Deus não trabalha dessa forma. Todas as vezes que você for propor em seu coração em buscar a Deus através do jejum, em fazer a vontade de Deus através do jejum, você tem que entender uma coisa: eu vou jejuar, mas eu não tenho essa pretensão, certo? Eu não tenho essa má intenção de receber alguma coisa da parte de Deus. Se Deus quiser me abençoar, amém. Se Ele também não quiser me abençoar, fica a critério de Deus. Nós temos que ter esse conceito, nós temos que ter esse pensamento, nunca de fazermos jejuns com intenções de recebermos alguma coisa da parte de Deus. Assim como tem pessoas bem intencionadas ao jejuar diante de Deus, existem também pessoas mal intencionadas. Infelizmente, nós vivemos dentro de um contexto onde nós queremos que Deus faça as coisas para amanhã, não é nem para hoje, aliás, para ontem, melhor dizendo, e não para hoje. Então Deus não trabalha dessa forma. É necessário que nós jejuemos de forma equilibrada, de uma forma moderada, de uma forma coerente, porque Deus conhece, meus irmãos, as intenções dos nossos corações. Não adianta jejuar por vaidade, não adianta jejuar sem orar, não adianta jejuar querendo manipular Deus, querendo colocar Deus no canto de uma parede, porque Deus tem que me dar, Deus tem que fazer, porque nós somos muito mal ensinados acerca disso. Por exemplo, existem pessoas, agora tratando aqui sobre a questão do dízimo, existem pessoas que dão dízimo, devolvem seus dízimos na igreja com a intenção que Deus também abençoe elas. A mesma forma é a oração. Existem pessoas que fazem campanhas de oração, fazem orações diante de Deus, mas elas querem receber alguma coisa da parte de Deus. Elas não estão orando, ou jejuando, ou buscando a presença de Deus, sem que Deus tenha o que fazer na vida delas. Então, vamos jejuar de forma consciente, de uma forma equilibrada, para que Deus ele possa atentar para o nosso clamor, para a nossa santificação acima de tudo. E 4, focar só no físico. O propósito do jejum é espiritual e não fazê-lo com a intenção de emagrecer. Existem pessoas que eu também já percebi, que eu já vi, que dizem assim: elas estão obesas, acima do peso, agora eu vou jejuar porque eu quero emagrecer. Isso dentro do nosso contexto bíblico, dentro do nosso contexto cristão, espiritual, Deus não concorda com isso. Por quê? Porque se eu vou fazer um jejum com a intenção de emagrecer, então eu não estou jejuando no que diz respeito a buscar algo da parte de Deus, no que diz respeito ao lado espiritual. Mas vocês me perguntam, mas essas pessoas que fazem jejuns dentro de um contexto que não é o nosso, contexto bíblico e espiritual, elas podem fazer? Não tem nenhum problema. Se elas querem fazer jejuns no que diz respeito para emagrecer, isso aí é a questão que elas estão fazendo, é louvável diante do contexto que elas vivem na naturalidade. Mas no nosso caso, que nós estamos aqui trabalhando no contexto espiritual, Deus não concorda com isso, porque jejum não deve ser feito com a intenção de emagrecer. É óbvio que se você passar vários dias se abdicando da alimentação, você vai emagrecer naturalmente falando, mas isso não deve ser o nosso propósito maior, isso não deve ser a intenção do nosso coração. Então o jejum sempre dentro do nosso contexto, ele deve ser feito dentro de um contexto espiritual e não material, ok? Então, se nós fizermos isso durante o jejum, nós estamos errados. Jejuar sem oração, jejuar por vaidade, usar o jejum para manipular Deus e focar só no físico. Isso são conceitos errados relacionados ao jejum.